Oi, Denise. Oi, Isa. Oi, Lu. Oi, Rô. Veja lá se você consegue solicitar para participar, senão eu te chamo por aqui. Oi, Dê. Deixa eu te incluir aqui, ó. Tô enviando para você. Oi, Lu. Obrigada. Oi, Rô. Aí, funcionou. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo perfeitamente. E você? Me ouve? Arrasou. Não? Tá me Perfeito. ouvindo? Tô Ótimo. ouvindo sim. Tudo Já vou, certo. já vou pedir desculpa. Eu não consegui comprar a minha estante, aquela prateleira das lives, que todo mundo tem uma prateleira cheia de livro, a minha não tem. Então a gente vai de prateleira C, vai sem prateleira, tá? Olha, a minha prateleira aqui tem um monte de planta, então fique em paz, estamos em casa. Ótimo. Eu falei, meu Deus, Ai, ai. eu queria comprar pelo A menos sua um conexão papelão com parece que tá desenho dando de. umas travadinhas. Vamos ver. Se travar, você me fala. Tá me Aí, ouvindo? pode falar que eu tô te Me ouvindo. ouve Tá bem? bom, Então, tô, perfeito. tô te ouvindo. Então tá bom. Da próxima vez eu prometo que eu arrumo a estante de livros. Ah, imagina, que é isso. Olha, eu tô muito feliz de você estar aqui, mas muito feliz. Você não tem ideia que alegria quando a gente se falou e você topou de cara. Eu acho que se você soubesse a saudade que eu tenho da nossa convivência, da nossa turma toda, a delícia que sempre foi partilhar tanto e todos aqueles momentos que a gente passou junto na faculdade, foi o que eu escrevi no grupo hoje lá, nosso, né? Que é uma honra a cada convite, a cada pessoa que vem e topa estar comigo nesse projeto e falar mais sobre temas tão diferentes, sobre olhares diferentes, abordagens diferentes, né? Então, assim, eu não tenho. É difícil descrever a alegria que eu sinto, a emoção que eu sinto da gente estar junto aqui hoje. De verdade, Que Rô. bom, que bom. Muito bom. Ah, eu fico contente também. A hora que você fez o convite, né? A gente fica pensando, aceita, não aceita? Não, mas, poxa, tem que tá vindo de você, a gente tem que aceitar, né? Tem que aceitar de qualquer jeito. Mas eu sempre tive uma certa aversão a falar de frente para a câmera. Estranho, né? 12 anos dentro de uma sala de aula falando para 100, 80, 70, um monte de gente dentro da sala, e isso nunca me causou pânico, né? Mas falar pro Sim, telefone já não é muito hábito, né? Mas agora até com a questão da pandemia, eu é, acho que a gente mudou os nossos hábitos de vida, né? Quem não se acostumou ainda vai ter que exato. começar a se acostumar É a, verdade. a falar um pouquinho de frente ao computador, ao celular, né? A gente mudou um É, pouco essa rotina de vida, e nós, a gente vendo a nossa idade, por volta dos 30 e poucos, 40 anos, né? A gente tem mais tempo de vida sem telefone do que tempo de vida com o telefone na mão. Diferente da nossa molecada, né? é Nossa verdade. molecada não sabe o que é viver sem É, telefone. Então a gente ainda tem é. esse um pouco medo, receio de falar um pouco em live, em coisas ao vivo, assim, coisa que as crianças elas fazem com o pé nas costas, né? Com a maior E quando a gente bateu facilidade, papo, né? muito fácil, né? E meu filho falou: Você vai conversar com quem agora, papai? Você vai conversar com a vovó? Me chama. Eu falei: Não, não vou conversar com a vovó, mas daqui a pouco a gente faz uma com a vovó também. Que legal. Você sabe que eu É. estava conversando com a minha mãe ontem e a gente estava retomando um pouco quando, por conta do trabalho do meu pai, nós tivemos que morar nos Estados Unidos por alguns meses, né? Uhum. E era num período que não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha toda essa comunicação que a gente consegue hoje em dia, né? Com essa facilidade.
E então eu tive a sensação, naquele período, de passar uma quarentena. Eu tive a sensação de ficar completamente isolada lá com eles, né? Então deixei todos os meus amigos aqui. Eu tinha 17 anos na época, né? Não era criança. E eu tenho o registro em mim de como é passar uma quarentena realmente incomunicável, sabe? A comunicação era por carta e por telefone era um preço absurdo, né? Então, eu juro que o fato da gente conseguir conversar por vídeo, pelo fato de eu ter tido essa experiência lá atrás, para mim é completamente diferente. Eu sinto como se as pessoas com quem eu falo por vídeo estivessem dentro da minha casa. Eu tenho a Você me sensação ensina. que a pessoa está aqui, né? Porque talvez eu tenha esse registro aí, que foi tão difícil, né? Ficar realmente incomunicável, né? Então, eu vejo a internet, eu vejo o online, eu vejo as conversas que a gente pode ter como a salvação mesmo Muito, nesse muito, período, muito. né? E aí eu acho que talvez é isso, por ter esse outro comparativo, eu só agradeço o fato da gente ter essas oportunidades aqui, né? E E se não pra fosse gente é uma isso, ia ser bem bênção. mais difícil. E pra E gente é nesse, uma nesse bênção, período, né? Poder retomar. muito, muito. Ajudar as pessoas. Você vê hoje quanta gente não deixou de ter suporte de atendimento. Na nossa área, na fisioterapia, quantos pacientes não foram Sim, ajudados utilizando a sim, internet, utilizando live, atendimento, teleatendimento, que nós sempre tivemos uma certa restrição. Ah, mas esse negócio não funciona. Talvez não funcione para todos, mas eu acho que para a grande maioria foi um suporte psicológico no caso dos psicólogos, da saúde do modo geral para as pessoas que estavam em casa e estão em casa trancadas sem fazer atividade sim. física. Então acho que a internet foi Uma a bênção. live, o computador, eu acho que ele foi um divisor de águas aí e não vai voltar mais a ser o que era, né? Agora a gente já se adaptou, é uma sociedade diferente, totalmente diferente. Exato. Mas é isso aí. Exatamente. Ô, Rô, eu queria que você se apresentasse. Queria que você falasse das tuas escolhas em relação a fazer a faculdade, né? Então, a gente fez Uhum. fisioterapia juntos. Queria que você contasse aquelas histórias que naquela conversa sobre essa live acabaram aparecendo, desde da tua infância, coisas que você acha que tem sentido você trazer, que vão embasar esse papo sobre esse espírito de corpo, esse olhar para o todo, esse se sentir um time, né? Então, conta pra gente. Fica à Isso. vontade, meu. Usa teu tempo. Eu já tô à vontade já. Que Mas bom. eu sou formado, sou fisioterapeuta, atuo full time o tempo inteiro na minha profissão, graças a Deus, sou um cara extremamente realizado. E na verdade, eu escolhi a fisioterapia, talvez tinha uma coisa na nossa época, no final dos anos 90, que se chamava Guia do Estudante. Né? Olha de Uhum. onde saiu a fisioterapia. E uma vez eu li no Guia do Estudante, eu vi um fisioterapeuta atendendo um atleta. E era tudo Tá. o que eu queria. Era tudo que eu queria. Pôr a mão em atleta, atender, trabalhar com esporte. E eu sempre busquei trabalhar com isso. E eu fui para fisioterapia por causa disso. Né? E a história da Já foi até faculdade, com a ela área definida, né? já foi com a área definida. Né? E tudo isso eu acho que já vai englobar um pouco do assunto e do tema do que a gente acabou escolhendo, que é falar um pouco sobre espírito de corpo, porque na verdade eu só descobri o que era espírito de corpo, a palavra espírito de corpo há Uhum. 4 anos, né? Uma coisa Uhum. recente, mas depois eu fui ver que espírito de corpo faz parte da minha vida há muito tempo. Né? E na época da faculdade talvez isso tenha aflorado um pouco mais. Né? Por quê? O que Tá. acabou acontecendo? Eu venho de uma família, graças a Deus, uma família muito decente, de uma família muito correta, né, em que o espírito de corpo, que na verdade conceituando isso é o conceito de responsabilidade mútua, né, entre as pessoas que convivem, entre a pessoa que está do seu lado, independentemente seja da sua família, mas vamos usar a família como exemplo, Uhum. porque os meus pais, eles sempre
um suporte enorme para eles falarem para mim, vai, escolhe o que você quer, pensa direitinho, né? Eles sempre, ao mesmo tempo, foram muito rígidos com a questão de educação, de tudo, mas eu sempre tive também a liberdade de poder escolher, de ter as minhas escolhas, né? Eu acho isso muito importante. Nos dias atuais, então, nem se fala, né? Então, eu venho dessa questão de eu ter o espírito de corpo dentro da minha casa, né? Dos meus pais colocarem os filhos em primeiro lugar, e eu acho que isso faz o espírito de corpo, é você deixar o lado individual um pouco de lado, ou em segundo plano, para colocar o coletivo em primeiro, ou as pessoas que estão em volta, mas sempre com uma missão, um objetivo, um foco, uma meta. E eu sou um cara muito focado, uma pessoa muito meta, e você percebe que eu herdei um pouquinho isso dos meus pais, né? Mas o que aconteceu? Eu escolhi fazer fisioterapia e eu prestei 2 faculdades. Eu prestei a USP, eu fui lá para a segunda fase da FUVEST, não passei, e eu prestei a PUC, passei. Pensei na PUC, passei, eu estava aqui em São Paulo com os meus amigos, do colégio, da minha rua, os meus amigos de infância. Eu passei na PUC, legal, eu vou lá conhecer a faculdade. Fui lá conhecer a faculdade, vi onde eu ia morar, onde eu sempre morei, do lado da Giovanetti, ali no Botafogo, ali perto de onde tinha o Furlan. Morei o tempo todo, fui conhecer ali. E nesse tempo que eu fui conhecer o Furlan, eu vi lá a kitnetzinha onde eu ia morar, não, tá tudo bem, tranquilo. Quando chegou a época de eu começar a faculdade, eu fui para Campinas, tudo. A hora que eu tranquei a porta de casa e eu olhei para o lado, Campinas era uma cidade onde eu não tinha amigos, Campinas era uma cidade onde eu não tinha família. A hora que trancou a porta do apartamento, eu falei, opa, caramba, o que eu estou fazendo aqui, né? Minha faculdade. Tá bom, vamos lá. E aí, eu tinha aquele negócio, eu quero trabalhar com esporte, quero trabalhar com atletas, né? Tudo bem, fui lá para a faculdade, aí eu comecei a ter aula de histologia. Eu comecei a ter aula de antropologia teológica. Microbiologia. E eu, às vezes, microbiologia, né? E aquilo começou a... Esse negócio tá meio esquisito, essa faculdade de fisioterapia, né? Eu tava perguntando, cadê o atleta? Cadê a clínica? Cadê o campo de futebol? E não tava aparecendo. Na primeira semana, cortaram a minha sobrancelha, né? No claro. Trote. Né? Claro, eu já estava num estado deplorável do trote, eu já fiquei sem uma sobrancelha, né? E aí eu não encontrava os meus atletas. A Dani tá lembrando sociologia, que era ótima a aula. Então aquilo a melhor parte era que o professor assobiava. E ele falava, sociologia. Se você me permite, para eu ficar um pouquinho mais calma. Já tá no fim, né? Eu percebi. Tá no fim. Tem já. Só tá um no dedinho. Fim. Então, por isso não, mas que a tá geladeira calmo, tá gente. perto. Mas, então, o que aconteceu? Aquilo foi um choque para mim, um pouquinho, porque eu não tinha carro, eu ia para a faculdade de ônibus, eu assistia as minhas aulas com um monte de gente que eu nunca vi na vida, eu voltava para minha casa e eu não tinha ninguém. Os meus amigos todos estavam em São Paulo, minha família toda estava em São Paulo, e eu sempre fui um cara muito família, de ficar dentro da minha casa. Então aquilo começou a me incomodar um pouquinho, né? E o tempo foi passando, tudo. E um belo dia, depois de uns 4, 5 meses de faculdade, eu peguei o telefone, liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu tô indo embora, não vou ficar. Não vou ficar, eu não quero ficar aqui porque eu não tô gostando, aquilo tava, sabe, me tirando o sono. E aí vem um pouco do espírito de corpo e a mãe um pouco mais generalzona em casa. E ela virou e falou pra mim assim, tá bom, você vai voltar, mas você vai voltar pra fazer o quê? Não sei, mas não quero ficar aqui. Ela falou, não, você vai ficar aí. Ela não falou, você não quer ficar aí? Não, ela falou, você vai ficar aí. Porque você não sabe o que você vai fazer, você vai ficar aí. Você vai decidir depois o que você quer fazer da sua vida e você fique aí, né? Eu desliguei o telefone e ficou por isso. Ficou por isso aí. Né? O meu pensamento de desistir. E você falou, tá ótimo. 5 minutos a minha decisão. É isso. Né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência na área, na Força Aérea, tudo, que a gente começa a entender a questão da hierarquia. E aí eu vi a hierarquia da minha mãe falando alto. Né? Exclamação no lugar da interrogação. Claro. Você fique aí, né? Decide o que você quer. Isso. E depois você desiste da faculdade. Não é desistir para voltar para casa e aí, né? E eu acho que isso me ajuda. Olha o que aconteceu. Isso, olha o que aconteceu hoje, né? Eu tô
trabalhando na minha profissão, Sim. feliz, tudo, e por causa de uma decisãozinha de um moleque de 18 anos que queria desistir ali. Entra a que passa um pouco pelos meus colegas de faculdade, pelos meus amigos todos da faculdade, e principalmente por vocês 6 que conviviam comigo. Porque se não fosse vocês, Lígia, Dani, Tadeu, Natália, Cris, Bianca, se não fosse vocês ali aquele tempo, porque quem foi que me abraçou ali naquele momento? Foram vocês. Independentemente de eu contar essas situações para vocês, que eu estava com dificuldade, que eu não queria ficar lá, né? Mas o que acontecia? Vocês falavam, vamos sair, vamos, não sei onde vamos, vamos. Eu me sentia bem pra caramba, né? A gente saía junto, todo mundo, e aquilo para mim era muito bom. Aquilo faz parte da questão do espírito de corpo. O que é? Você falar, você está aqui comigo, você está do lado e você vai junto conosco, né? Então isso me ajudou demais, né? Então isso me ajudou demais na época. E acabou que o meu primeiro ano passou, na época também era interfício, eu não quero ir nesse negócio, quero ir para minha casa, voltava. Mas o que aconteceu? O tempo foi passando e a situação mudou a ponto de eu contei para você que na época da nossa formatura eu não queria vir embora de jeito nenhum. Olha a vida que eu levava lá, né? Eu já estava 4 anos adaptado numa faculdade, com pessoas espetaculares, né? Quer dizer, eu tinha 20 anos na época e eu tinha olha a vida que eu levava, né? Eu não quero ir embora daqui, né? Eu não quero ir embora daqui. Aí as oportunidades de trabalho acabaram me trazendo de volta para São Paulo, né? Mas eu tenho essa primeira experiência, uma questão do espírito de corpo, que é essa responsabilidade, esse cuidado de quem está do seu lado. O que me vem na cabeça, em primeiro lugar, é a questão da minha família e de vocês na época da faculdade, né? Então isso acho que me ajudou demais, isso me ajudou muito, porque foi um período difícil. Difícil que eu falo assim, quando a gente fala difícil, a gente tem que tomar cuidado, né, para falar o difícil. O difícil, eu não gosto de reclamar, porque eu acho que reclamar é pecado, né? Até na situação que a gente está passando agora, as pessoas estão passando por situações extremamente difíceis. O difícil para mim era o quê? Eu ficar sozinho. Eu olhar para o lado, os meus amigos, as pessoas que eu gostava não estavam ali. Então, o meu primeiro ano de faculdade foi muito difícil, né? E depois passou, né? Passou e eu falo, nossa, graças a Deus que a minha mãe, ela foi generalzona e falou, fica aí e você decida o que você quer e depois você volta, né? E é um aprendizado, né? Quando o outro tá vendo de fora, porque é isso, né? Os nossos pais estão vendo de fora e estão vendo adiante, né? Tem um olhar, uma vista privilegiada, né? Estão vendo mais longe que a gente, né? Então, a minha mãe, hoje também a gente estava conversando e a gente ainda brincou com isso, que minha mãe é da linha do primeiro resolve o assunto, depois chora. Acaba que no caso você não chora, né? Porque por que você vai chorar depois que já resolveu o assunto, né? Então tem horas que essa postura, né, é um marco e é um divisor de águas pra gente, né? E você sabe que aquele dia que a gente estava conversando e que a gente chegou nesse tema, eu fiquei tão emocionada, tão impactada, porque eu também senti de vocês 6, principalmente, que era o nosso grupinho, né, mais próximo, assim, eu sentia esse espírito de corpo. Você, em especial, a Dani, vocês me socorreram numa festa que a gente teve um problema, né? É aquilo, né? Bebida aberta é uma coisa que a gente toma quando a gente nunca passou por uma situação de um desespero, né? Então, naquela festa, com certeza, alguém que não estava muito bem intencionado, né? Colocou alguma coisa na bebida, né? E eu passei muito mal. E eu lembro desse socorro que vocês me prestaram, né? Foi uma coisa muito desesperadora, né? Foi uma situação muito extrema, assim. Eu nunca fui uma pessoa de passar por tanto sufoco assim, justamente porque eu sempre fui muito, assim, preocupada, certinha, tinha uma fama de brava, né? Acho que ainda tem. Passava, convivi depois,
pouca via coisa. que não era isso, né? Tanto. Mas eu sempre tive essa postura muito certinha. Então, aquilo para mim foi uma experiência, assim, absurda, né? E vocês me salvaram. Então, eu sei o que é ser resgatada por vocês, entendeu? Eu sei o que é ser protegida por vocês. Então, essa é uma parte da nossa história, né? Essa é a parte E na verdade tem tudo, quando a gente fala do tema, espírito de corpo, que é entender e que aquele outro não vai ficar para trás. Nós estávamos numa festa, se divertindo, a gente podia muito bem ter sentado você num cantinho ali e falar no final eu pego, né? A gente leva embora para casa. Não, a gente passou, nós pegamos você, levamos, colocamos no carro, o gol bolinha branco, que eu não esqueço, levamos para casa. Exato, Né? A Dani eu morri ficou de lá medo, em casa comigo. Ficou com você e eu fui embora. Isso aí. Mas são as experiências que a gente passa e a gente vê a importância, o valor dos amigos, né? A presença dos amigos salva, muitas vezes, de verdade, a vida da gente. Né? Mas aí, me conta, o que mais? Não, então, aí, pensando nessa situação toda que a gente viveu, a gente passou um tempo muito bacana nesse período na faculdade. E depois eu fui trabalhar, montei clínica. Acho que uns 3, 4 anos depois que eu já tinha feito minha pós-graduação, tudo, eu fui chamado para dar aula na faculdade, né? Isso foi no final de 2006. E eu me encontrei ali, né? Como professor, eu fiquei de 2006 até o final de 2017, tá? Então foi bastante tempo, foram, vamos falar aí, 11, 12 anos que eu fiquei na instituição. E lá dentro, talvez tenha sido a minha segunda experiência que me vem na cabeça como uma questão desse espírito de corpo. O que aconteceu? As instituições elas vão mudando, o ensino privado ele vai mudando, a faculdade grande absorve a pequena, e a gente sabe como que funciona isso. Em 2011 para 2012, eu vi muitos colegas meus sendo mandados embora da faculdade, né? E aquilo me acendeu uma luz. Olha, eu não posso ficar aqui trabalhando o tempo todo. E aí eu fui, sentei a bunda na cadeira. Eu sou um cara que não fico pensando muito. Eu sentei a bunda na cadeira e fui estudar. Fui estudar. 6 meses depois eu tinha passado no concurso da prefeitura e eu estou lá até hoje, feliz, muito feliz. Passei. Que legal, né? E aquilo me deu uma segurança. Continuei dando aula na faculdade, então eu intercalei as duas coisas. Isso até 2016. O que aconteceu em 2016? Já começaram outros boatos das instituições começarem a mandar embora alguns professores. Em 2016 eu já estava com filho, então as minhas responsabilidades já estavam muito maiores, né? E mais uma vez eu não fiquei esperando a coisa acontecer. Eu sou um cara que a hora que eu percebo que tem alguma coisa errada, eu já tento mudar. Né? Então, o que aconteceu? Eu comecei atrás de outras coisas da minha área. Será que eu vou montar clínica de novo? Eu já estou na prefeitura, então eu tenho um lugar para trabalhar e eu vou procurar umas outras coisas para fazer. E eu, um grande amigo que eu tenho, né, foi formado na Academia da Força Aérea, e ele me mandou um dia, ele falou: Rodrigo, tem um edital da Força Aérea para fisioterapia, você não quer prestar? Eu falei: poxa, legal. A hora que eu olhei o edital, quase 150 páginas, eu falei: putz, eu vou ter que ler esse negócio. Ele só falou assim: leia tudo. Tá. Bom, aí eu Fica a dica. Peguei uns horários, leia tudo. Eu li o edital de cima a baixo. Falei: quer saber, eu vou prestar esse negócio. Gostei. E eu tenho uma coisa na minha família, o que acontece? Eu sempre fui, digamos assim, judiado pelos primos, porque eu fui o único da família que não servia a uma das forças. Né? Dos meus primos. Todos os meus primos serviram ou a Força Aérea, ou o Exército, ou a Marinha, todo mundo serviu. E o meu pai, os meus tios, todos tiveram o pé dentro do quartel. Né? E eu era o único que não tinha feito isso. E eu sempre quis fazer, né? Eu olhava e falava: mas poxa, já tá tarde, eu tô com 34 anos, né? Por que eu vou fazer isso agora? E me surgiu essa oportunidade, né? Quando surgiu essa oportunidade, eu comecei a fazer o processo seletivo e um belo dia eu estava lá no Hospital de Guarulhos trabalhando, um amigo meu me ligou assim, só falando assim: Rodrigo, primeiro. Que primeiro? Você passou em primeiro. Ô, louco! Quando ele falou para mim eu passei em primeiro, que eu fui olhar, o meu nome estava em primeiro da lista. Né? Que chique, aí eu falei: opa, menino. Só que era a primeira fase só, né? Isso era somente a primeira fase. Eu falei: caramba, passei, então vamos para a próxima, né? Só que esse Nem negócio parece aquele menino que dormia assim, ó.
na Eu ainda aula, durmo mas assim. era... Eu ainda durmo, eu só não uso mais óculos. Ah, então, gente, porque tinha esse detalhe. O óculos, ele apoiava na lente e subia É. assim a lente. Era interessante isso. Nesse primeiro ano que ele contou que ele estava muito interessado nas aulas, ele tirava uns cochilos assim na aula. É por isso que depois, 12 anos dentro da sala de aula, lecionando para um monte de aluno, eu nunca dei bronca em quem dormia. Eu dava bronca em quem conversava na aula. Em quem dormia eu entendia perfeitamente, porque é difícil. É Fala, esse difícil. é dos meus. É isso. Poxa, e Respeita, aí você passou. fala baixo, pessoal. Ó, Caraca, e aí você passou em primeiro Não, na verdade, a primeira nessa seleção primeira eu passei em fase aí. primeiro. E Tá. tinha seleção de teste físico, tinha seleção de inspeção de saúde e um monte de coisa para fazer. E o que, que acontecia? Uma das fases eu tinha que ficar durante o treinamento dormindo na base aérea. Eu não podia. E o que, que acontece? Eu não podia pedir demissão, eu não podia pedir para sair da prefeitura. E o que, que aconteceu? Eu precisava da ajuda das pessoas. É aí que Tá, onde eu tô querendo chegar. tá. Porque como é que eu vou pedir demissão da faculdade onde eu trabalho sem saber se eu vou passar nos outros lá, né? Sim. Uhum. E então eu dava aula em 3 unidades da faculdade, eu conversei com todos os meus coordenadores, conversei com a professora Ana Paula, conversei com o professor Paulo, o professor Daniel, conversei muito com eles principalmente, e eles foram de me deixaram numa tranquilidade muito grande para eu continuar o meu processo. Que Né? legal. Então eu sou muito grato a essas pessoas que me Esse ajudaram suporte, muito né? esse suporte. Por quê? Porque eles poderiam muito bem falar, bom, se você não vai vir esses dias, não vai trabalhar, então eu vou te mandar embora e você vai Uhum, ser feliz lá. E uhum. muito pelo contrário, eles me seguraram a bronca muito, muito, muito para eu passar por todo esse processo, né? Que legal. E aí que tudo deu certo, eu passei, e aí eu comecei a parte de treinamentos, e só que eu tinha que sair da prefeitura, não ia dar tempo, né, para eu poder fazer o treinamento. Eu ia ter que ficar dormindo durante uma semana lá. Uhum. E aí vem um outro suporte. Eu estava trabalhando num hospital e eu tinha que pedir uma coisa chamada LIP, que é licença não remunerada lá da prefeitura. Eu ia me afastar Tá. um ano para Uhum. poder me adaptar na Força Aérea. Só que isso era dia 28 de dezembro, era uma coisa já acabando o ano. Nossa. E se isso não fosse publicado, no ano seguinte isso não ia conseguir, ia mudar secretário de saúde, umas bagunças lá, e eu tinha que conseguir até o final do ano. Eu falei, como é que vamos publicar um negócio se falta 5 dias para acabar o ano? Né? Uhum. Eu peguei minhas coisas, fui na Secretaria de Saúde, eu falei, eu quero falar com o secretário de saúde da cidade. Ó, o secretário não tá. Quem que pode resolver um problema? Eu acabei de passar num concurso, eu preciso pegar um afastamento não remunerado de 1 ano, e eu Uhum. preciso disso. Uma mulher me recebeu na Secretaria de Saúde. Ela sentou na mesa, ela me deu parabéns, ela me serviu café, e ela me ouviu minha história toda. Mas ela foi sincera, ela falou, eu preciso encontrar o secretário, ele precisa entender a sua história, e isso precisa ser publicado, né? Uhum. Quem disse que vai com ele? Eu saí de lá, ao mesmo tempo que a mulher entendeu a minha situação, não sabia se ia conseguir. Eu sei que Uhum. no dia seguinte, eu não sei quem foi o responsável por isso. No dia seguinte saiu um diário oficial da prefeitura e o meu nome estava lá. No dia seguinte. Ou Nossa, seja, ela gente. levou para frente, ela encontrou o secretário, ela mostrou para ele, Resolveu. eles assinaram o papel e eles publicaram isso. E no dia seguinte estava lá. Ou seja, essas pessoas me ajudaram muito, porque se Uhum. não tivesse sido publicado, como é que eu ia me afastar para poder Sim. fazer o treinamento? E eu Uhum. fui exausto, cansado, ainda dando aula na faculdade, mas eu fui fazer meu treinamento, né? Então, esse espírito de corpo das pessoas, poxa, vamos ajudar esse cara porque ele está precisando, isso foi muito importante para mim, né? Então, as pessoas, eu não esqueço o rosto das pessoas que me ajudaram, né? Então, e as pessoas que eu gosto muito, eu tento sempre fazer, quando as pessoas estão próximas de mim, eu tento fazer sempre o possível para ajudar todo mundo. E a É, hora que e eu entrei na você Força Aérea? faz. E você É, faz. Você faz uhum, o seu melhor sempre. A gente uhum, sente isso. A gente sente a sua gratidão pelas coisas pequenas, pelas coisas simples. Eu nunca vou esquecer aquele amigo secreto de comida que a gente fez, que minha mãe fez uma panela de arroz para você, que foi o que você pediu, né? Você falou, olha, se puderem trazer uma panela de arroz, né? E eu lembro da sua cara, a hora que eu cheguei, foi na sua casa a revelação, a hora que eu cheguei com a uhum. panela e um pano de prato amarrado.
Você falou, meu, sou eu. Né? Então, Muito você bom. é muito agradecido. Essa é uma característica Uhum. que é muito especial. Ontem eu fiz uma live com a Camila Sabino, que é uma amigona Uhum. nossa, né? Veterana nossa, e a gente falou muito disso, sobre como a gratidão ela permeia todas as coisas e pode transformar todas as coisas, né? Essa é uma Muito, muito. característica sua, que eu admiro e Uhum. não é de hoje. É. Você é uma. Tanto essa questão do espírito de corpo, quanto a questão da gratidão, do quanto você realmente é fiel e grato pelas coisas simples. Isso, para Sim. mim, tem um valor imenso, imenso. Ah, que bom, que bom. Mas eu penso, eu acho que essa parte simplista e simples da vida, assim, para mim isso é muito importante, né? Eu não dou muito valor para outras coisas que tem, as pessoas acabam dando, superlativando muito isso. Eu sou um cara que eu valorizo eu chegar em casa e eu receber um abraço do meu filho. A gente conversou sobre isso, né? A questão É, hoje do tempo, como é tão difícil a gente ter tempo para fazer tudo que a gente quer. E a sim, gente tem que dar prioridades para algumas coisas. São escolhas, né? A gente, toda na vida sim, a gente tem essas escolhas e a gente está falando de escolhas aqui agora, né? exato. E, e o que aconteceu, deu tudo certo, né? Eu entrei e lá dentro as pessoas começaram a falar para mim, aqui você vai precisar de espírito de corpo. E aí eu comecei a ouvir o que era o espírito de corpo. Espírito de corpo, né? O pessoal olhava Uhum. para mim e falava assim, ó, espírito de corpo. E eu, tá bom, espírito de corpo. E o que Uhum. aconteceu? Durante o meu treinamento, a gente tinha aula de leis militares, a gente tinha aula sobre a parte de regulamento interno, regulamento de uniformes, regulamento de armamento, regulamento de tudo que você pode imaginar. Nós tínhamos Tá. aula lá dentro. Só que nós tínhamos muitas coisas práticas também, né? E eu entrava, nós acordávamos 5:30 da manhã, tinha que entrar em forma, tomar café às 5 e pouco, o café era 10 minutos, e era aula e atividade física até às 10 horas da noite. Quando a gente tomava um banho, ia dormir, o dia seguinte a mesma coisa, né? Você que adora acordar cedo, né? Eu tô 39 anos tentando adorar, mas tá difícil. Não, não consigo, não consigo. Mas a gente acordava, né? Tinha que acordar. E Sim. aliás, lá eu dormia muito bem. O meu filho sempre dormiu mal quando era mais novinho, né? E eu vi o pessoal falando, meu Deus, acordar às 5:30 da manhã. Aquilo pra mim era ótimo, porque eu tava dormindo 10:30, acordando 5:30. Fazia Tava, anos que eu não dormia aquela quantidade de tempo, né? Então eu tava era bem, luxo. né? Era luxo, eu tava muito bem. E chegou uma época que nós fomos para um treinamento, que a gente foi para uma mata isolada e fomos uma turma. Nossa turma era uma turma formada por médicos, por fisioterapeutas, psicólogos, fonos, assistente social, engenheiros, advogados, administradores, todo mundo que passou naquele concurso, nós temos uma turma, né? É daí que vem Uhum. a história, quando a gente ouve na televisão do 01, do 02, do 03, porque você tem uma turma que começa no 01 e vai até, no caso da minha, o 57, né? Tá. E lá, quando nós fomos para esse treinamento, a gente tem todo um preparo de mochila, e nós vamos para marchar por horas com aquela mochila pesada nas costas, vamos andar no meio da lama, a gente tem um monte de atividade de sobrevivência, desde matar o bicho para poder comer, todas essas coisas, né? Tá. E o que aconteceu? Eu fui um dia antes para a base para dormir lá, porque nós tínhamos que entrar em forma às 3:30 da manhã, se eu não me engano. 3:30 da manhã a gente tem que estar lá fora em forma para poder partir para a missão deles. Tá. E o que aconteceu? Eu fui no dia anterior, fui dormir, né? Cheguei lá umas 10 horas, lá e tem um batalhão que é de frente para a pista do aeroporto de Guarulhos, tá? Do outro lado do aeroporto. Então ali Uhum. tem o batalhão de infantaria da base aérea e eu fui dormir lá. Os pernilongos não deixavam, né? Eles me pegavam, botavam para fora do lugar e eu voltava para dormir. E eu falei, realmente, esses caras que dormem no batalhão aqui, eles são guerreiros, porque a cada minuto pousava um avião e eu não sei como as pessoas conseguiam dormir ali. E o que aconteceu? Eu dormi muito mal, Lígia. Eu dormi Tá. muito mal aquele dia. Muito mal. 3 horas da manhã começou a bater na porta, o povo gritando, vem pra fora. Lígia, tava caindo um mundo de chuva. Um mundo. Ai, Minha Jesus. mochila fechada, fomos pra lá, todo mundo parado, olhando pra frente, não pode olhar pros lados e vai começar o negócio. Aquele terror todo. E eu tava exausto, eu não tinha dormido nada. E eu Uhum. sabia que meu dia ia ser terrível.
E nós começamos, andava 1 quilômetro com aquela mochila. Nossa mochila tinha em torno de uns 15 quilos, mais ou menos. Das mulheres, o mesmo peso, mesma coisa. Nossa. Homens e mulheres com a mesma coisa. Tá. A gente carregava um armamento, um fuzil na mão, e a gente ia para esse treinamento lá. E o que aconteceu? Chega uma hora que nós da nossa turma, do processo seletivo, o currículo contava muito. Então não tinha recém-formado. Era todo mundo com mais de 30, 35 anos, 40 anos, né, que estavam no treinamento. Nenhum menino mais, né? Então o que aconteceu? Chegou uma hora que a gente já estava no 4º, 5º quilômetro, a gente estava acabado. Sim. Acabado, a perna já falseando. E eu olhei pro lado, uma amiga minha, ela até me mandou um recado, a hora que ela viu o folder da live, ela me mandou, eu falei, um recado é o espírito de corpo, a gente sabe bem o que é. Porque eu olhei pro lado, ela estava pior que eu, ela estava acabada, o armamento caindo, eu falei, Luciano, me dá esse fuzil aqui, deixa eu levar para você. E a gente foi junto. E o espírito de corpo, ele parte daí. O que foi ensinado para nós e o que a gente vê. Ninguém fica para trás. Se ficar um para trás, todo mundo perdeu. Né? Então você volta e você busca. Tem filmes, esses filmes de guerra americano contam muito isso. Né? De que ninguém fica para trás. Né? E lá a gente aprende isso. Ela estava pior que eu, então vem cá que você vai com a gente e você não vai ficar para trás. Uma menina caiu lá no meio do mato, torceu o pé, alguém tem que pôr ela nas costas para levar, mas ela não vai ficar lá atrás. Né? Então esse conceito é um conceito magnífico, na verdade. Né? Que você começa a ver que se você trouxer isso para o seu dia a dia um pouco, né? Não quer dizer que você às vezes não vai ser individualista, a gente não pode ser hipócrita, às vezes a gente é um pouquinho, mas em algumas situações, na maioria delas, você traz aquela pessoa que está ali pro seu lado e a corresponsabilidade, né? Do mesmo jeito que eu olho para ela, ela percebe que, olha, eu tô aqui contigo, eu olho para ela ou para as outras pessoas que estavam no meu lado e eu percebo que eles estavam ali comigo também, né? Então essa experiência, ela foi uma experiência muito bacana, quando a gente fala de responsabilidade perante ao outro que está ali do meu lado, né? E a gente sentia isso. Nós passamos uma semana lá dentro, eu falava, poxa, parece que eu estou voltando na minha época da escola, porque eu estou estudando o dia inteiro, né? Eu estou com uma turma, eu não estou voltando para minha casa, né? Então é uma experiência muito bacana e hoje eu brinco com os meus primos, né? Que falavam que eu era o único que não tinha servido. Eu brinco que hoje vocês têm que me respeitar, que eu sou o único que estou nativo, vocês já estão tudo fora, né? Então, e eles entendem essa questão da disciplina que a gente aprende lá dentro, da hierarquia, e que existe essa parte boa, que é entender o respeito com o mais velho ou o mais antigo, de você aprender a seguir algumas ordens, alguns padrões, né? E eu, Rodrigo, dentro da minha personalidade, eu sou uma pessoa que eu me adaptei muito bem a isso. Né? Porque já tinha isso em você, né? Já tinha, sempre tive. Que já era sua, eu sempre tive isso. Então, lá dentro hoje, eu passo muito tempo atendendo os meus pacientes, né? Mas eu tenho outras atividades, né? Eu tenho outras atividades que requerem a disciplina de eu cumprir os meus prazos, de eu colocar, de hora que eu estou tirando o meu serviço, de eu fazer com que as coisas funcionem para que termine do mesmo jeito que começou, tudo bem. Né? Então essa disciplina, esse respeito perante ao outro que está ali do meu lado, essa é uma coisa que na verdade eu vou levar para o momento que eu sair de lá. Isso eu levo para minha vida, né? De vez em quando minha mulher me dá bronca em casa, ela fala, olha, você tem que deixar o quartel lá, não traz ele para dentro de casa de vez em quando. E aí eu percebo quem é que manda em casa, né? No final das contas, lá a gente já manda pouco, em casa não manda nada, né? A gente não manda nada. Mas isso é uma experiência de vida muito bacana. E tudo se aflorou muito, Li, e aí a gente dando continuidade no assunto, agora com a pandemia do coronavírus. Né? Eu acho que nós chegamos a comentar um pouco sobre isso numa conversa anterior que nós tivemos, que em março fechou tudo, o meu ambulatório fechou, o administrativo foi fazer home office, foi para casa, a prefeitura fechou também, né? Nós estávamos em escala. Só que o que começou a acontecer? Os casos de coronavírus começaram a pingar lá dentro do hospital, eles começaram a chegar, e do mesmo jeito que começaram a chegar, algumas pessoas da equipe de serviço começaram a se infectar. Né? Por falta de cuidado? De jeito nenhum. As pessoas se contaminam.
né? Sim, porque esse vírus, ele é incrível, né? A capacidade de contaminação mesmo. Contamina. E o que acabou acontecendo nessa situação? Nós, né, o coronavírus chegando, a equipe da fisioterapia respiratória ficando enforcada, né? Porque afasta um, eles já estavam numa escala extremamente apertada. Sim. Começou a pingar, olha, vocês vão ter que ajudar lá. A primeira resposta nossa foi, ó, não dá, né? Não tem condições. Para mim, eu falei para você, um micro-ondas e um ventilador mecânico, eu não sei a diferença. Não sei, né? Como é que eu vou fazer? Não sabia, e aí, né? Começou aquela conversa, não, mas vai ficar só ali na enfermaria para dar uma mão pro pessoal. Tudo bem, a gente começou a atender na enfermaria, os pacientes, tudo tranquilo. Na semana seguinte, ó, vai ter que ir ali no Covid, tudo bem. A gente vai lá e coloca a máscara e atende tudo. 15 dias depois, a gente já estava lá no meio da UTI atendendo um monte de paciente, né? Nossa Senhora. E o que aconteceu? Aquilo para mim, eu sempre brinquei com os meus alunos na sala de aula, eu falei, olha, se um dia você estiver numa UTI, e você abrir o olho e você me vê na UTI, reza pro Papai do Céu para eu ter ido te visitar e não te atender, né? Ai, Rodrigo. Porque se eu for te atender, é melhor você arrancar o tubo e sair correndo. Sai correndo porque... E eu me vi naquela situação. Só que naquela situação a gente pode falar não, né? A gente não tem como falar não, olha, eu não posso fazer isso. A gente não tinha escolha, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Né? Essa era o lema para cumprir o que precisava. E o que aconteceu foi um período de uma experiência fantástica. Você perguntar se eu gostaria de passar de novo, não gostaria. Tá? Claro. Não gostaria. Claro. Porque é muito difícil. As pessoas da minha turma, as pessoas que estavam lá passaram o treinamento para nós, tudo, mas treinar, apertar botão é muito fácil. O raciocínio clínico de uma pessoa que está doente ali é uma coisa extremamente mais complexa, né? E hoje eu valorizo demais quem trabalha com isso, tá? Mais ainda do que eu valorizava. Porque as pessoas, pequenas decisões, elas decidem se a pessoa vai viver ou se ela vai morrer. Exatamente. Né? Então é um trabalho muito especializado, a gente tentou fazer o melhor, nós demos o melhor e graças a Deus o hospital, as pessoas que trabalham com a gente, eles reconheceram nós ali como pessoas que tentaram dar o máximo ali, mas eu sou muito grato às pessoas lá, porque eu passei por situações, né, eu contei para você, poxa, uma paciente chegou do centro cirúrgico, tinha que colocar o tubo do ventilador e ela voltou com uma tráqueo diferente, o tubo não encaixou, né, e todo mundo olhou para minha cara e aí, você vai fazer o quê? Aí eu falei, o tubo não encaixou, precisa de outro circuito que chama, onde é que tem circuito? Tem lá em tal lugar, eu saí correndo, fui pegar, ficou uma pessoa abusando a pessoa. E eu fui pegar o circuito. E a pessoa falou, qual circuito você quer? Eu quero todos. Quero um de cada. Peguei, levei. E nisso, aí vem o espírito de culpa. As pessoas da minha turma, as meninas e todo mundo que estava lá da área, as especialistas, elas, a hora que eu cheguei já tinha alguém lá dando suporte. A gente tinha uma equipe muito coesa, muito bacana. E eles ajudaram demais a gente, assim, nesse período. Porque é muito difícil. É muito difícil. Para uma pessoa que tem quase 20 anos de formado e eu nunca botei o pé dentro de uma UTI, né? Então foi um período bem difícil e que se não fosse o espírito de corpo, as pessoas me ajudarem, as pessoas ajudarem as outras pessoas, nós ali do ambulatório, que nós somos em 4, ajudarem a gente nessa rotina, ia ser muito mais difícil. A gente se ajudou muito nessa época, né? E hoje eu dou graças a Deus que a gente tem uma equipe, um pessoal lá muito bacana que trabalha com a gente, é muito legal e esse suporte todo foi dado. Agora chegaram novos profissionais, novas pessoas lá para ajudar a cumprir um pouco essa escala para o nosso quintal. Graças a Deus a gente voltou a fazer isso, né? E na pandemia a gente vê, aí continuando falando ainda dessa questão, pode falar ali. Não, você sabe que eu acho só uma coisa que eu queria comentar. Não é à toa que as equipes boas cercam você. Você entende? Não é por acaso que que as pessoas ajudam, que as pessoas se movimentam para te ajudar. Você recebe de volta aquilo que você mesmo entrega. Isso tem que ficar claro.
Outro dia eu brinquei, né? Falei, eu te chamei aqui para falar isso. Eu te chamei aqui para falar isso, entendeu? Para falar que se você não entendeu ainda, é a colheita do teu plantio. Por isso que é do jeito que é. E você é um cara muito especial. Não é à toa que as pessoas boas estão aí nessas equipes, aonde você trabalha, aonde você vai trabalhar. Não é por acaso. Mas tudo bem, pode continuar. Ter essas pessoas próximas assim é fundamental para a gente continuar tendo esse pensamento. Poxa, é assim que eu acho que a gente está seguindo o caminho certo, né? E quando eu falo de trabalhar com pessoas legais, sempre quando abre um processo seletivo, tem até uma pessoa da nossa sala que eu batalho, eu brigo para levar para lá, mas uma hora eu vou conseguir ainda, né? Depois você vai saber quem é, mas eu estou batalhando para tentar levar para lá, mas eu tenho hoje lá dentro pessoas, amigas que se eu tivesse que ficar até de madrugada para ajudar durante o processo para tentar entrar lá, eu fazia. Né? Eu gosto delícia. Muito de ter pessoas queridas próximas a mim. Né? Sim. E hoje a gente vê essa questão toda de espírito de corpo, a gente não só no trabalho, mas a gente está precisando isso como uma forma social, né, Li? Hoje a gente vive um momento em que a gente está percebendo como é o pensamento das pessoas, né? A gente está vivendo no meio de uma pandemia que ninguém sabia como funciona, né? A última pandemia que a gente teve foi mais de 100 anos, então todo mundo já morreu, então ninguém lembra disso, ninguém sabia como ia funcionar tudo isso, né? E quando a gente fala que a gente tem que cuidar do outro, né? Quando a gente fala que a gente tem que tomar os cuidados para que o outro de repente não fique doente, né? Muitas vezes entendem isso como levam para lados totalmente distorcidos, né? Quando a gente fala de espírito de corpo em relação aos cuidados hoje que a gente está passando, eu passei 4 meses longe da minha família, dos meus pais, né? O coletivo como um todo, os meus pais sofreram muito longe dos meus filhos, porque eu estava dentro de uma UTI Covid, né? E eu não queria passar nada para os meus pais. Eu cheguei a passar uma semana na minha casa de máscara, dormindo de máscara, e 24 horas por dia de máscara. Quando uma pessoa fala assim, eu tô andando, eu não aguento mais, não respiro de máscara. Lógico que você respira. Você não vai respirar se alguém enfiar um travesseiro na tua cara. Você respira, né? Então eu uso a máscara e eu fiquei na minha casa, eu dormia com a máscara, porque eu tenho medo. A minha esposa tem uma doença autoimune e eu não quero passar nada para ela. Né? Então, quando eu tô com uma máscara aqui no meu rosto, é porque na maioria das vezes eu tô pensando na pessoa que pode vir próxima a mim, né? E hoje a gente vê as pessoas distorcendo o assunto, não percebem que muitas vezes o usar é o respeito que você tem com a pessoa que está próxima de você, né? Então a gente tenta agir de uma forma pensando no coletivo. Hoje, na situação que a gente está vivendo, do jeito que o mundo está, a dificuldade que boa parte das pessoas estão passando, se a gente não tiver um mínimo de senso coletivo, né, de pensar que a minha proteção aqui, ela está sendo para vocês, né? É diferente daquela pessoa extremamente humilde que ela não entendeu o processo. Ela não entendeu, às vezes, o que está acontecendo. Uma vez eu estava lá no meu na prefeitura, eu entrei no elevador, bem no meio da pandemia, eu estava atendendo um paciente de coronavírus lá na Força Aérea, e a mulher veio entrar comigo no elevador, uma senhorinha de uns 80 anos. Eu falei, olha minha senhora, espera um pouquinho, eu desço, a senhora entra. Mas não entra no elevador comigo. Né? Ela estava de máscara, tudo, mas eu falei, não entra no elevador comigo. Né? Eu saí, ela entrou, eu fui de escada e vida que segue. Né? Agora, o que acontece? As pessoas não estão nem aí. Boa parte, né? Quando há uns 3 meses atrás as academias começaram a abrir, eu falei, poxa, eu quero ir na academia, vou um dia lá, tá com hora reservada, vamos ver como é que vai ser. A hora que eu cheguei na academia, Nígia, tinha 20 pessoas por metro quadrado, todo mundo bebendo água com a máscara aqui embaixo, bufando, estava morrendo 1.500 pessoas por dia aqui, né? E eu falei, eu vou embora daqui. Eu peguei minhas coisas e eu fui embora. Eu fui embora, porque assim, eu vou me exercitar na minha casa, eu vou ficar levantando criança, eu vou agachar para pegar fralda no chão, mas eu não vou na academia, né? Eu não vou. E é um pouco do senso coletivo. Eu acho, Li, eu não tenho nenhum problema de saúde, provavelmente se eu pegar isso provavelmente vai passar, né? Então o que acaba acontecendo?
eu estava pensando nas pessoas que estão próximas a mim, né? Claro. Eu estava pensando em todo mundo que estava perto de mim, tudo. E hoje, eu acho que o mundo ele tem que andar, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam fazer suas coisas, né? Mas eu acho que os cuidados, né? O mínimo com aquela pessoa que está próxima a você, com tudo, esse é o senso de coletivo que a gente precisa. Né, de você respeitar aquela pessoa que está ali do seu lado, né? E o respeito não é você ir dar um abraço, eu te respeito, não, cara, bota tua máscara no lugar, né? Não fica bufando na cara dela. Ah, mas eu não tenho nada. A gente sabe que tem metade dos pacientes de Covid são assintomáticos, então vamos se cuidar, a gente precisa se cuidar bastante, né? Eu tenho amigos que perderam parentes, graças a Deus ninguém na minha família ficou doente, tá? Então, esse senso de coletivo é muito importante, independentemente de outros assuntos que não entram no caso, né? Mas o ter aquele cuidado com a pessoa que está ali próximo, isso é muito importante. E a gente tem isso como fisioterapeuta, né, Lígia? A gente tem esse pensamento. Quando eu estou atendendo meu paciente e eu estou aplicando uma técnica nele, eu não escolhi essa técnica a Deus dará. Poxa, eu estudei aquilo. Né? Eu li um artigo, aquilo eu estou vendo que tem evidência, eu estou aplicando uma coisa que foi muito bem estudada. Né? Eu estou me preocupando em atender aquela pessoa da melhor forma possível. Né? Eu ficava muito bravo quando eu via, por exemplo, um aluno, na época do estágio que eu fazia supervisão, o paciente chegava, o paciente, nossa, chegou o paciente, que droga. Não fala isso, cara. Não fala, porque aquela pessoa ela precisa ser acolhida. Né? Ela não está vindo porque você é legal, ela está vindo porque ela tem um problema. Exato. Inclusive, nessas situações, eu sempre falava isso também quando eu era professora do estágio. Eu falava, a pessoa não escolheu você para tratar dela. Né? É isso aí. Ela não teve essa escolha, ela não escolheu você ao invés do fulaninho, do outro aluno, né? Então, o tamanho do carinho que a gente tem que ter, porque a gente pode ser escolhido a partir de um segundo momento, né? Mas no primeiro momento, não. E a pessoa isso, você ganha uma responsabilidade. Exato. É mãe de alguém, filho de alguém, pai de alguém, irmão de alguém, primo de alguém. É isso, gente. Nós estamos juntos, nós estamos no mesmo... como eu disse ontem, o Fábio Porchat... nós estamos no mesmo, em barco, cada um no seu barco, todo mundo no mesmo mar, no mesmo oceano. Eu achei de uma sabedoria essa fala, porque realmente está cada um no seu barco, só que a gente está no mesmo mar, né? É isso aí. É isso aí. E quando a gente está cuidando de uma pessoa, aquela pessoa, ela podia ser alguém da tua família. Quando alguém da tua família vai no médico, você está pensando, não, o cara vai cuidar direitinho da tua avó, da tua mãe. E a pessoa, quando ela vem procurar a gente, ela está pensando a mesma coisa. Né? Eu não vou ficar colocando a pessoa com a mão num negócio de parafina que faz 20 anos que eu descobri que aquele negócio não funciona. Claro. Né? Então, a escolha da minha técnica, né? Eu tento mostrar para o paciente que fisioterapeuta bonzinho e bom fisioterapeuta são coisas diferentes. É muito fácil você agradar algumas pessoas com um sorriso ou vem cá, tudo bem, eu dou uma enrolada em você. Né? É muito fácil você fazer isso, mas eu não posso. Aliás, eu não vou fazer isso nunca na minha vida. A pessoa vem, eu posso faltar recurso, eu posso atender num lugar mais ou menos, eu posso atender num lugar que está faltando um monte de coisa, mas com aquele pouquinho que eu tenho, eu vou dar 100% para aquela pessoa ali. Exato. Isso é a questão de corresponsabilidade quando a gente trabalha com saúde. Né? Quando a gente está trabalhando com saúde, com cuidar das pessoas. Muitas vezes, a pessoa fala, eu vou ficar bom? Eu não sei se você vai ficar bom. Né? A única coisa que eu prometo, 100% das coisas que podem ser feitas, elas vão ser feitas, e eu vou fazer de tudo para você ir embora melhor do que você chegou. Né? E a pessoa ela confia em você. A pessoa ela confia em você quando você faz isso. E as coisas vão dando certo. Você começa a ver que o seu paciente melhora, não é porque ele simplesmente tinha que melhorar. Né? Quantas vezes você já não viu falar, meu filho, eu passei um negócio na minha perna e eu fiquei bom. A pessoa melhorou apesar de ter passado um negócio na perna, não porque ela passou um negócio na perna. Né? Exato. E às vezes você percebe na profissão, no seu atendimento no dia a dia, que a pessoa melhorou porque você fez aquilo. Né? Isso faz toda a diferença. Né? Isso faz toda a diferença. Então, esse senso de responsabilidade que passa dentro da nossa família, no nosso trabalho, atendendo o nosso paciente, eu acho que a grande mensagem quando você fala de espírito de corpo. Né? O espírito de corpo com o teu filho, o espírito de corpo com o teu amigo, o espírito de corpo com o teu paciente. Né? Eu acho que se todo mundo levar um pouquinho disso, e não custa, né? Não custa.
né? Já me falaram que pensar médio e pensar grande dá o mesmo trabalho, então tem que pensar grande. E o espírito de corpo é a mesma coisa, né? Não vai fazer mal para você pensar dessa forma. Não, Isso não aí. tem prejuízo nenhum, né? Em Nenhum. fazer pelo todo, né? É isso. Nossa, Rô, eu não tenho palavras para dizer a delícia que foi estar aqui essa 1 hora ouvindo você. Eu acho que realmente não tinha pessoa melhor para falar sobre esse assunto, que é um assunto que já existe em você desde sempre, que você é exemplo desde sempre. Eu, como já disse aqui, posso dar um testemunho de um salvamento que eu passei por vocês, né? Vocês é que me acolheram. Foi um momento muito, muito especial aqui que a gente passou. Tomara que isso toque, sensibilize mais pessoas, o teu exemplo, a tua garra, esse teu preceito, vá e vença, não é isso? Tá escrito lá em cima. E isso é seu, você traz isso com você, não é de agora, não é desde que você leu aquilo escrito, é desde a educação que você teve, é desde a pessoa que você é, do ser humano que você é e da família que você também construiu, né? Não só a tua família de origem, mas todas as tuas escolhas estão aí estampadas na cara de vocês 4. Coisa mais linda do mundo, a família de vocês. Então, eu queria te agradecer 1 milhão de vezes por você ter topado, por você ter falado de uma maneira tão delicada, tão cheia de vida sobre esse assunto, sobre o coletivo, que eu acho que é o que a gente está precisando nesse momento, né? Ao invés de tanta polarização, que a gente se dê mais a mão, perceba que, em essência, nós somos a mesma coisa, né? Nós estamos conectados em essência. E você é um exemplo de uma pessoa que está sempre dando esse passo, está sempre pensando no todo, primeiro, antes de pensar em você sozinho. Então, é uma honra ser tua amiga. Obrigada mesmo por você ter vindo hoje, aqui na minha casa. Porque para mim você está aqui sentado no meu sofá. É isso aí, Li, obrigado mesmo. Eu fiquei muito surpreso e muito feliz também de você ter me chamado, né? Não aceitaria de qualquer pessoa, não aceitaria, mas eu fico muito feliz de encontrar você, de poder conversar. Eu espero que das próximas vezes seja pessoalmente, com Aquiles, com Matheus, com a minha família, com todo mundo junto, né? Para a gente poder aproveitar e trocar mais figurinhas aí. Tá bom? Agradeço muito, muito a Cris. Olha a hora que ela chega. Né? A Cris parece tá vendo? Ela tava ali, ó, chegando no final. Tirando um cochilo. Gente, obrigada por todos vocês que ficaram aqui com a gente. Beijo, obrigado mesmo. Um beijo a todos. Beijo, Ivana. Beijo, Cris. Beijo para todo mundo. Obrigado aí para quem veio, viu? Obrigado, um abraço. Beijão. Tchau. Tchau.